Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área e hoje nós estamos começando um curso de História de Pernambuco para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco e dos Bombeiros de Pernambuco que vai sair em breve esse edital. Estamos começando agora e eu disse a todo mundo que quando acabar a Polícia Militar da Paraíba, que a gente focou bastante, eu iria começar esse curso. E por que eu estou dizendo isso? Já tem vídeo de PMPE no nosso canal. Mas como trocou a banca e esse edital sairá daqui a pouco, nós vamos começar trabalhando sobre a história de Pernambuco inteira aqui, beleza? Então, se você está chegando por aqui agora, segue o nosso canal, curte o nosso trabalho, comenta, porque a gente vai estar trabalhando. E quando sair o edital, pode ter certeza que a gente vai alterar, modificar e falar sobre tudo que vai cair, beleza? Então, nesse canal aqui, a gente tem aula de História e de Sociologia, que é um tema que pode vir a cair também para a Polícia Militar de Pernambuco, nesse edital que está perto de sair, beleza? Então, vamos nessa. Primeiro tema que a gente precisa trabalhar é pré-história de Pernambuco. Meu povo, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de pré-história, estamos falando do período que vai antes da escrita. Ou seja, nós estamos falando, aqui eu quero que você entenda isso, eu não estou falando antes da chegada dos portugueses, eu estou falando há milhares, há centenas de milhares de anos atrás. Mas a história de Pernambuco, ela não está, a pré-história de Pernambuco, ela não está há centenas de milhares de anos, beleza? Ela está há milhares de anos. Então, qual é a principal coisa que a gente precisa entender? A humanidade surge na África, beleza? Tanto é que é chamado de o continente mãe. E começa a dispersão, quer dizer, naquela época as pessoas a população era nômade. Então eles vão se dispersando, eles vão caminhando, eles vão achando novos territórios. Por quê? Porque eles iam migrando. Então onde tem comida e condições de segurança, eles vão ficando. Quando não tem, eles precisam migrar. Essa é a realidade naquele momento, ok? Então eles vão migrando. E aí chegam nas Américas, América do Norte, Central e Sul. O Brasil está localizado na América do Sul. Tem duas teorias. A primeira é de que a humanidade chegou pelo Estreito de Bering, que é o norte, lá pela América do Norte, quando aquela parte estava congelada inteira, ou que eles vieram pelas ilhas da Micronésia, aqui na América do Sul, beleza? Pelo Pacífico. Quando eles chegam aqui, o que é mais importante para a gente pensar? Vai acontecer uma presença, sobretudo, aqui eu quero que você pense nisso. A presença pré-histórica em Pernambuco, ela é muito mais localizada no interior. Então, ela é muito mais localizada, sobretudo, no agreste pernambucano. Nós vamos ter cidades como Brejo da Mar de Deus, Buíque, são cidades que têm uma presença pré-histórica muito grande. E pré-histórica de quê? Você vai ter achados arqueológicos. Que achados arqueológicos são esses? Ossos, cerâmica, material genético, então você vai ter de restos de pessoas, de tudo, enterramento, a forma como as pessoas eram enterradas, ela é muito importante para a gente destacar como as pessoas serão, qual o nível de organização e de como eles tratavam os seus mortos. Então isto é muito importante neste contexto para a gente entender a história de Pernambuco, a pré-história de Pernambuco. Outra coisa que fica muito nítida aqui para vocês, quando eu digo que a maior presença no agreste, não quer dizer que não tinha presença no litoral. Tinha, mas ela é em menor número. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova pode cobrar para vocês coisas como só existia presença pré-histórica no interior. Isso está falso. Existia presença pré-histórica no litoral de Pernambuco, sobretudo em Itamaracá. Nós vamos ter enterramentos, achados de enterramentos que acontecem lá. E como é que se estuda pré-história? Isso é uma grande pergunta que as pessoas perguntam. Por quê? Porque geralmente você vai ter só a pintura rupestre. Então aquele desenhozinho lá, básico, que é a pintura rupestre, né? Tem desenho, né? Um monte de coisa. Gente, aquilo é uma forma também. Mas quando você acha um osso, quando você acha a cerâmica, quando você acha qualquer objeto que foi encontrado ali, talvez você já tenha visto em algum museu, naqueles caminhões da Petrobras, achados arqueológicos. É resquício, é pequeno, é em quantidade diminuta. Por quê? Porque você vai montando um quebra-cabeça. Então você não vai achar de grande quantidade. Como é? Você está ali escavando alguma coisa. Como Pernambuco, por exemplo, viveu uma grande localização de empresas. Vou usar um exemplo da Jeep, que se localizou. Quando ela vai acontecer em Pernambuco, você vai ter que ter uma liberação
dos órgãos de proteção para saber se aquilo ali pode. Então, em muitas construções dessa, você achou enterramento. O que você faz? Você precisa recolher. E para recolher você faz como? Você vai escavando e vai tirando. E aí os pesquisadores eles vão até o local e começam a tirar esses objetos para levar para os laboratórios para serem estudados. Porque lembre sempre disso, a história ela é uma ciência. E a história ela é uma ciência que é estudada através de quê? Dos registros históricos. Nesse caso a gente chama de registros arqueológicos. Então é arqueologia, porque a história ela não trabalha sozinha. Você vai ter nesse caso a arqueologia muito importante para conseguir estudar o passado. E aí a partir desses descobrimentos que você vai localizando, que você vai pensando essa descoberta arqueológica para saber o que é mais importante, como essas pessoas viviam. Olha o termo que eu utilizei, nômade. Anote isso, porque nômade é aquele ser humano que não tem localização fixa. Nós somos sedentários. E aí sedentário não tem nada a ver com você não ir para academia, pelo amor de Deus. Mas se você quiser passar no concurso da PM, você precisa, e sabe disso, você precisa já estar treinando para o seu TAF, né? Sedentário é por quê? Porque você mora numa casa, um apartamento, enfim, você mora num local. Naquela época não se vivia desse jeito. Naquela época como era? Você ia migrando. Por quê? Porque o ser humano era composto naquela época de caçadores e coletores. Então você caçava e coletava. Quem eram essas pessoas? Sobretudo os homens. Então existia uma chamada divisão do trabalho. Divisão do trabalho por gênero. Homens, caça. Mulheres, coleta. Era basicamente isso. Então as mulheres ficavam muito mais no território e os homens saíam para caçar. Tanto é por isso que a agricultura ela é uma descoberta, e eu digo descoberta porque não é normal a pessoa entender os períodos, as estações do ano. Você precisa de um estudo. E naquela época, quem tinha capacidade de fazer isso? As mulheres. Então elas iam observando o movimento das estações e aí elas iam e a agricultura partiu delas nesse sentido. No caso dos homens era a caça. Então você vai nesse período de nomadismo migrando nesse contexto, tá certo? Então por conta disso a humanidade ela não fica parada, ela vai sempre migrando, depois de muitos milênios, depois de milhões de anos, na verdade, se você for analisar o início da história da humanidade, é que você vai ter a sedentarização. E outra coisa muito importante, quais são os períodos? Você tem dois períodos muito importantes. Na verdade, três períodos, mas a idade dos metais é outra. Mas o primeiro é o Paleolítico. Paleolítico é período da pedra lascada. Então, você bate na pedra, lascar. Quando você diz assim, tô lascado. Lascado é quando você está levando lapada. Então, se a vida estiver dando lapada em você, você vai dizer, eu tô lascado. Então, você batia na pedra até deixar ela um pouco mais afiada. Então, você ia deixando ela um pouco mais afiada. O segundo período, que a gente chama de primeira revolução tecnológica, é quando você pensa em tecnológico, você vai pensar em celular, computador, mas não. Se você melhora o seu mecanismo, a sua ferramenta, esta palavra é muito importante, se você melhora a sua ferramenta, aquilo já é uma revolução tecnológica, você tem uma tecnologia nova. A partir de agora é o período da pedra polida, o neolítico. Então, paleolítico, neolítico. O último é a idade dos metais, mas eu vou falar num vídeo mais para frente. Então, paleolítico, período da pedra lascada. A humanidade está se desenvolvendo. Neolítico, período da pedra polida. Quando a humanidade chega aqui eu vou dar uma data que ela é duas datas, porque elas são dúbias. A primeira é 10 mil anos antes de Cristo, obviamente, essa marcação que a gente usa, 10 mil antes de Cristo ou 50 mil antes de Cristo. São duas datações, por quê? Porque você tem duas teorias. Aquela que eu falei do Estreito de Bering é uma chegada tardia, então só teria chegado por aqui 10 mil anos. E a vinda pelas ilhas da Polinésia é cerca de 40 a 50 mil anos. Mas fiquem tranquilos, porque a prova de vocês ela não vai cobrar isso, ela não vai cobrar uma coisa que tenha divergência histórica, certo? Mas o que você precisa entender? Que existem teorias, isso você precisa saber. Existem teorias. Uma teoria diz que a humanidade chegou aqui um pouco antes e outra um pouco depois. As duas elas são teorias, elas não são comprovadas e elas são estudadas
pelos pesquisadores, que são arqueólogos e historiadores. Então, no Nordeste brasileiro você tem uma importância muito grande, sobretudo no Piauí, certo? No Vale, na Serra da Capivara. Em Pernambuco, o principal local é o Buíque, em onde você vai ter as caminhadas, e aquele local em Buíque lá, eu quero que você pense o seguinte, a Pedra Furada, ele está sendo um espaço de muita descoberta turística. Então, quando você for pensar, olhe dessa perspectiva também. A descoberta arqueológica ela pode ser também uma presença de retorno econômico para o Estado pelo viés turístico. Assim como as pessoas vão visitar as pirâmides do Egito, ou vão para Lima, no Peru, vão para o Peru, para o Império Inca, as pessoas também podem vir a Pernambuco por conta das nossas descobertas arqueológicas. Beleza, meu povo? Então, essa é a nossa primeira aula. Toda semana eu vou estar lançando vídeo. Siga o nosso canal, compartilhe se possível, joga naquele grupo do WhatsApp. Eu deixo meu telefone aqui embaixo, então se você quiser me colocar num grupo do WhatsApp, pode botar. Vou divulgando meus vídeos e a partir disso a gente vai dando todo o conteúdo. E quando sair o edital, pode ficar tranquilo que a gente vai ter mais material ainda com o edital completo para vocês. Beleza? Tamo junto, forte abraço.